Boa tarde, a resposta está no ar e esses são os fatos que foram notícias nos principais jornais de todo o país. Folha de São Paulo, busca pelo poder dividiu a igreja, diz arcebispo. Agora São Paulo, saiba como empregadas e diaristas podem se aposentar. O Estado de São Paulo, G20 avalia barrar entrada de corrupto nos países membros. O Globo, sem competitividade, governo dará incentivos a portos públicos. O Valor Econômico, custos do frete disparam no início da safra de soja. Correio Brasiliense, TJ livra condomínio em terra da União de pagar IPTU. Estado de Minas, a revanche do consumidor. 0 hora de Porto Alegre. Alta no preço de imóveis é quase o triplo da inflação. Brasil econômico. Brasil precisa de 500 bi para cobrir déficit de infraestrutura. E no cenário internacional, nos Estados Unidos, o The New York Times, Afeganistão, ordena a retirada de forças especiais americanas da província. O The Washington Post, a Casa Branca, detalha impactos de corte nos estados. É o país da Espanha. Procuradoria planeja pedir a retirada do passaporte de Barcenas. E a nossa região, os jornais principais, a manchete é a fuga em massa de presos do 4º distrito. O ato gera o fato e o fato vira notícia. Está no ar a resposta. E a reforma protestante, acontecida em 1509, já passa de 500 mil de anos. A igreja sofre novos abalos, principalmente com a renúncia do Papa. Não se sabe ainda, há uma investigação. Nós vamos falar disso nessa semana com o Padre Amaury, que vai estar debatendo aqui com a gente. E por falar em igreja, está aqui um representante de uma das denominações evangélicas mais tradicionais e que chegaram primeiro no Brasil. Está com a gente o pastor Aladir Francisco Dutra, pastor da primeira Igreja Batista de Cambé. Pastor, bem-vindo à resposta. Obrigado. É um prazer tê-los com a gente aqui. É prazer meu e o privilégio de estar com vocês aqui e responder algumas coisas que vocês querem saber. Quantos anos o pastor tem de pastorado, de ministério? Tenho. Meu ministério começou como evangelista e depois, no ano de 1979, eu fui ordenado a pastor na Igreja Batista, ali em Londrina? Em Londrina. Londrina não, desculpa-me. Em Diamante do Norte. Diamante do Norte, no Paraná. No Paraná. Então o senhor tem mais de 30, 40 anos de pastor? Está quase chegando aí. Tá. Durante esse tempo o senhor viu muita água passar debaixo da ponte? Muita coisa aconteceu nesse tempo. Pastor, a gente sabe que a igreja evangélica, ela tem uma linha mais dura quanto aos costumes, à prática humana, dia a dia. Como que nesse tempo o senhor viu, né, o ser humano, a tendência dele nunca é melhorar, é sempre piorar. Isso lhe dá uma aflição em ver as coisas acontecerem dessa forma? Geralmente a gente fica um pouco preocupado com essas coisas, mas nós temos uma preocupação grande quando nós estamos recebendo a pessoa como membro da igreja para que
ela tenha consciência da sua responsabilidade diante da igreja, diante de Deus e no testemunho perante as pessoas de fora. Ela tem que ser aquilo que Jesus espera como servo, como membro da igreja e nós o conhecemos e nós sabemos que a Bíblia relata completamente e inteiramente que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra, ou o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia, ela é escrita em grego, né, hebraico, Velho Testamento, e grego Novo. O Novo. Né, e é um costume das terras santas ali, do Oriente, tudo. É possível implantar o modelo bíblico, não de costume, mas de comportamento, no ser humano, em pleno século XXI? Sebastião, eu acho que realmente é difícil isso acontecer na vida de uma pessoa que ela não entende bem o que é ser um cristão, ser um servo de Cristo, ser uma pessoa que tem como padrão de vida a Bíblia, porque nós temos que pautar pela Bíblia. É o que ela está dizendo, o que ela está pedindo, o que ela está ensinando para nós. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve, e ele diz com toda a autoridade, que o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando a pessoa se converte, ontem nós tivemos um pastor pregando no aniversário da igreja. Quantos anos, pastor? 68 anos. De Cambé? De Cambé. De Brasil tem quanto? A de Brasil, ela chegou aqui mais ou menos no ano 1870 e poucos, já começou a igreja a chegar aqui. Quem chegou primeiro, a Batista ou Presbiteriana? Elas são as duas igrejas que chegaram primeiro, quase junto, mas a Presbiteriana chegou um pouco primeiro. Então, após a reforma de 1509 de Martim Lutero, demorou uns 3 séculos para chegar ao movimento evangélico no país. Demorou, porque foi necessário que outros países, não é, que nem os Estados Unidos, foram os primeiros missionários que chegaram aqui. Os franceses chegaram até primeiro, mas não implantaram o trabalho. Sim. Mas a Igreja Batista chegou em 1882 para organizar a primeira Igreja Batista ali em Salvador, na Bahia. Na Bahia. 1982. Nós tivemos, então, o privilégio de termos já a igreja organizada nesse tempo. A questão das igrejas, a maioria que começaram, né, por exemplo, a Assembleia de Deus começou no Pará, a Batista está dizendo que começou lá. Seria por causa dos portos, da vinda? Será que seria isso? Eu creio que a opção dos primeiros missionários foi exatamente no lugar onde elas receberam, os missionários receberam. O porto, né? A aglomeração de pessoas. E pessoas, exatamente isso. E a Igreja Batista Cambé fez 68 anos. 68 anos. Então, a Igreja Batista aqui, eu não sei Cambé quantos anos tem de município, de emancipação, mas não, porque Londrina tem 70, 80 anos. Parece-me, eu não sei se o... Nasceu com Cambé, então, a igreja. Eu não sei se o... É verdade. Em 36 já tinha Batista reunindo aqui com presbiterianos e outros cristãos, outros crentes, outros evangélicos, em 36. Mas a igreja foi organizada em 1945. O senhor é um pastor, então, digamos assim, um pastor de conhecimento urbanístico de Cambé é muito bom. Não. Porque muito lugar que era mato, que era estrada de terra, o senhor viu virar cidade. Não, eu cheguei aqui em Cambé muito depois. Chegou depois, então. Eu vim de Diamante do Norte para Cambé. Eu cheguei aqui em fevereiro de 81. De 81. Fiquei aqui 7 anos, depois fui para Rondônia, estive um tempo e voltei. Já estou 17 anos de volta a essa igreja aqui em Cambé. A convivência da Igreja Batista com as demais igrejas evangélicas, tranquilo? Graças a Deus. Há
há um respeito, um cuidado muito grande de nós respeitar uns aos outros e entender que aquele que realmente leva a palavra de Deus a sério, ela tem alguns princípios que pode diferenciar a maneira de conduzir a igreja, mas o propósito é um só: levar Cristo ao conhecimento das pessoas, ao coração das pessoas e pregar esse evangelho que realmente muda a vida das pessoas. Você perguntou se hoje, na situação que nós estamos vivendo, eu estava falando que ontem nós terminamos ali a conferência de aniversário com um pastor chamado André Silveira. Sei. E ele contou a história dele. Ele nasceu, foi jogado embrulhado em uns panos e jogado no lixo. E quando acharam ele estava cheio de formigas e tudo, e depois pegaram, levaram para o hospital. Desse hospital ele foi para uma história parecida com a de Moisés. Exatamente. Ele foi para um orfanato, e nesse orfanato ele disse que sofreu muito, porque a pessoa que cuidava mais dele estava mais perto, não gostava dele, maltratava muito ele, chutava ele, profetizava o que ele ia ser: você vai ser um bandido, você vai sair daqui, você não vai ser nada. Mas lá dentro, ele disse que orou, pediu a Jesus que pudesse dar para ele, a Deus que pudesse dar para ele uma força, que ele queria sair dali. E ele chega a dizer que lá ele, na sua oração, sem conhecer muito, sabia que Deus existia, mas sem conhecer Evangelho, sem conhecer nada, sem conhecer Bíblia, ele pediu a Deus que ele queria sair, queria casar, queria uma mulher assim, assim, assim. Ele estava com toda a família aí, ele e os 2 filhos dele. Hoje você vê uma pessoa totalmente mudada, uma pessoa que tem um coração e um sentimento muito grande por essas pessoas que estão sofrendo, principalmente essas que estão dominadas e que não têm poder. Ele prega uma coisa que ele viveu. Que ele viveu. Isso. Traz mais vida na mensagem, quando a pessoa vive aquilo. Porque ele chega a dizer: eu sou um consolador. Então, lá em São Paulo, na FEBEM, precisamos de funcionário. Ele, pastor, ele falou: eu vou ver se eu consigo ser contratado por eles para estar ajudando essas crianças. Uma oportunidade. Uma oportunidade. E ele lá disse que mudou a vida de muita gente, muitas crianças, e livrou muitas pessoas de morrer, que às vezes aquelas revoltas que acontecem lá, ele disse que era muito comum no tempo dele. E ele levava aquelas crianças a entender que há um Jesus, que há um Deus. Porque na verdade a igreja não é o tijolo, né? A areia. A igreja é a pessoa. É a pessoa. Nós não temos um templo. Às vezes está ali a igreja, a primeira igreja batista, mas a primeira igreja batista são as pessoas que congregam ali. Os primeiros que foram para ela. Pastor, obrigado pela sua presença. E eu te pergunto, pode deixar a sua mensagem para os telespectadores, para os membros da sua igreja? Fique à vontade. Muito bem. Nesse momento, eu quero agradecer você e poder, nesse instante, dizer que a nossa finalidade realmente é a de levar ao coração das pessoas a palavra de Deus. Pregar o Evangelho. Quero até deixar para você esse folheto, onde está escrito: Jesus Cristo é a única esperança. Ainda há esperança para o homem. Nós temos uma preocupação muito grande com as pessoas que vivem nesse mundo das drogas, nessas situações terríveis aí. E sabemos que a prisão não muda uma pessoa. O castigo também não. Isso é algo externo, a mudança tem que ser interna. É algo que tem que acontecer dentro da pessoa. Sei. Como aconteceu com André Vieira. André Vieira disse que na minha identidade não tem o nome da minha mãe, não aparece
o nome do meu pai porque eu não os conheço. Só aparece o meu nome. Mas Jesus entrou na minha vida ali. E eu saí, tornei hoje um pastor, ele é capelão, né, da universidade ali em Maringá hoje. E ele tem a função ou o encargo com 3 disciplinas lá. E ele está sendo bênção naquele lugar, chegou há pouco tempo, mas é uma pessoa, se você ouvir, você vai sentir realmente o que Deus pode fazer no coração do ser humano. Deus tem propósito. E eu quero dizer para as pessoas que porventura me verem, nós estamos na Rua Dinamarca, 582. E ali nós temos como padrão de vida a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que crer nele e alimentar-se dele, realmente vai ter uma vida totalmente mudada. E eu convido a você que está aí, que não tem esperança, que às vezes está sofrendo sem saber aonde está a saída, a solução para a sua vida. Vá, nos procure, nós estamos ali e podemos dar a você o conselho que você precisa para tomar uma decisão definitiva na mudança da sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer também você, Sebastião, por este privilégio, por este momento. Sempre à disposição, pastor. Quando tiver alguma atividade, muito obrigado. Coisa, estamos com as portas abertas. Deus abertas. abençoe vocês aqui, que vocês possam estar realmente preocupados com essa situação, trazendo pessoas aqui que podem falar ou convidar, dar um endereço e ter a certeza de que eles têm aquilo que pode. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Sebastião, muito Está sempre à disposição. Eu agradeço muito a você. Tá bom, então. E o dia que você tiver oportunidade e quiser, faça uma visita. Eu vou lá sim, pastor. Obrigado. Tá bom? Tá. Deus abençoe. E no próximo bloco, nós vamos falar aqui sobre tratamento dentário, também ainda hoje, aqui na Resposta, tudo que rolou no esporte, a bola que a vitória do Londrina e outros. Nós voltamos em instante. Muito bem, a Resposta está de volta e em nossos estúdios está Edna Costa da Star Clean. E a gente vai falar aqui sobre medicina do trabalho, sobre, enfim, uma policlínica com vários tipos de serviço. Boa tarde, Edna. Bem-vindo. Boa tarde, Sebastião. Tudo bem? O que é a Star Clean? A Star Clean é uma policlínica. Nós temos dentistas, temos médicos, temos a medicina do trabalho a nível de atendimento às empresas, com um trabalho bem diferenciado na parte de consultoria e voltado ao bom atendimento. Esses serviços, há algum tempo, ele era personalíssimo de um profissional liberal. Hoje ele tomou um rumo empresarial, digamos assim? A ideia dos proprietários foi transformar uma estrutura grande voltado ao bom atendimento, a superar as expectativas do cliente. E como médicos e dentistas eles estudam muito, não tem muito tempo para prestar atenção aqui, esses detalhes que hoje faz a diferença. Embora as pessoas estejam procurando o atendimento voltado à saúde, mas ela espera ser bem atendida, ela espera ser chamada pelo nome, ela espera ter condições de pagamento em que ela possa efetuar o pagamento e que não atrapalhe o seu orçamento diário ou mensal. Então a Star Clean vem com essa estrutura toda pronta e parceria junto aos profissionais capacitados para estar atendendo. Quer dizer, os profissionais cuidam da ciência, né, da pesquisa, estritamente do trabalho deles, e a Star Clean cuida do atendimento, do relacionamento com o cliente, até porque não dá para um só fazer tudo, né? Exatamente. Nós temos até uma equipe de telemarketing, de pós-vendas, para como que eles estão sendo atendidos, se foi resolvido aquela receita que o doutor prescreveu. Nós estamos realmente nesse intuito de criar um vínculo e trazer não só aquele cliente, nós chamamos de cliente, mas o paciente, mas a família, o vizinho, o amigo, as pessoas que ele ama e que quer cuidar também. É porque a questão, por exemplo, do dentista, né? Antes o dentista, a pessoa ia no dentista para extrair o dente, né? Hoje mudou esse conceito. Mudou né? Mesmo bastante. a pessoa idosa,
né? Ele vai para cuidar do dente. E o dente é igual, digamos assim, igual um veículo, você tem que fazer manutenção periódica para que você não acaba perdendo ele. Exatamente. Os profissionais, eles trabalham de uma maneira preventiva. Todas as avaliações são feitas não só no que a pessoa vem em busca, mas isso realmente que você falou. Com as manutenções periódicas, com todas as orientações necessárias para que ele mantenha esse tratamento e que ele não tenha depois preocupações em surpresas inesperadas e o orçamento também estourando. Até porque né, a gente nunca vê alguém de sucesso, bem sucedido, sem dente, né? É verdade, é o cartão de visitas. Exatamente. A forma de atrair uma pessoa é pelo sorriso, né? Com certeza. Fulano é carrancudo, alguma coisa assim, né? Ah, não, fulano sorri. Então, tudo começa pela boca. Com certeza. Além do tratamento dentário, tem a medicina do trabalho. O que é medicina do trabalho? Medicina do trabalho é medicina voltado em prol do empregador, né, da saúde do empregador. Então, hoje, os empresários, as empresas que querem mais produtividade, que tratam esse profissional com carinho, porque sabe que é o maior patrimônio da empresa, a StarClean tem uma equipe especializada com o médico do trabalho, com o técnico de segurança, toda a equipe que dá esse respaldo legal e também na parte ocupacional. Essa parte de medicina do trabalho, geralmente o empregador vai contratar, tem um lugar, ele dá uma requisição, a pessoa vai lá e mede a pressão, faz... A StarClean é assim ou é mais profundo? É mais profundo. E tem uma outra questão, é uma pergunta ligada a outra. Porque às vezes tem problemas hoje que atrapalham o desempenho do empregado, que não é apenas problema físico. Às vezes ele está enfrentando uma separação conjugal, um problema. Tem psicólogo, alguma coisa assim, ou vocês estão a implantar? Como é que funciona dentro dessa ocupação? Nós temos os parceiros, então nós temos o fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, nós temos toda uma equipe no qual haja a necessidade de agregar, além da medicina em si, alguma outra especialidade. Nós estamos também com essa parceria com esses parceiros para dar esse respaldo, além da medicina ocupacional. Sim. A doutora, que é a responsável técnica pela medicina, ela é especialista na medicina do trabalho, na parte de ergonomia, ela é perita na vara do trabalho, faz algumas perícias na área criminal, então nós convive com isso. Exatamente, nós prestamos um serviço de consultoria jurídica para as empresas nesse sentido. Às vezes naquela pequena entrevista ela consegue já um respaldo nessa situação, se vale a pena contratar, se não vale, o porquê, se ele está trazendo doenças de empregos anteriores ou não. Então nós prestamos esse tipo de consultoria também. No caso do exame admissional, tem empresas grandes que tem lá a psicóloga, né, fazem a entrevista para analisar o perfil. Se for um empresário pequeno, que tem lá 6, 10 funcionários, que não tem como manter uma psicóloga exclusiva dele, vocês têm essa assessoria também? Temos assessoria, tudo vai depender do pacote que a empresa fecha conosco, sim. E nós temos determinadas cortesias. Então nós temos a parceria e pacotes. Nós queremos o gerenciamento, que é tudo isso que eu te falei, nós queremos somente os laudos, nós queremos só os exames ocupacionais. Vai depender da necessidade de cada empresa. Mas nós estamos lá realmente para dar todo esse amparo em bom atendimento. Se precisar, nós temos nutricionistas, temos uma sala de fisioterapia muito bem equipada, com ultrassom, com fisioterapeutas especializados na parte de neuro, na parte de pediatria. Temos a nossa nutricionista, que ela já na mesma consulta fornece um cardápio, de acordo com a realidade, tanto financeira quanto de tempo mesmo do paciente. Temos a psicopedagoga, questão de ansiedade, de aprendizagem. Então, nós temos realmente um respaldo praticamente em todas as áreas. Um suporte bom. Exatamente. Eu falei aqui, né, fazendo uma correção, é Érica Costa, não é Edna, tá? Desculpa, tá? Imagina, Sebastião. Mais alguma coisa, Érica?
serviço que você queria esclarecer? Hoje nós temos atendimento diferenciado. Então a Policlínica ela abre 7 horas da manhã, porque nós temos também um posto de coleta, exames laboratoriais. Sei. Temos uma enfermeira à disposição, então tem vários exames que precisam ser Isso jejum. é uma variante, porque eu levanto cedo, tem dia para trabalhar, todo lugar que você liga, fulano não chegou. Parece que todo mundo funciona depois das 9. Né? É verdade. E hoje a Policlínica trabalha nesse sentido. O horário diferenciado, 7 da manhã até as 20 horas. Deixando a pessoa livre depois, né, para cuidar da sem sua interrupção de horário de almoço. Hoje nós trabalhamos com agendamento, que isso facilita quem tem o tempo corrido, determinado. Então chega, está agendado, espera 5 minutinhos, faz o cadastro e imediatamente já é atendido. Trabalhamos aos sábados, das 8 horas às 14 horas. A nossa intenção é manter a clínica aberta até às 18. Então estamos nos preparando estruturalmente para isso. E o bom atendimento. As recepcionistas são muito simpáticas, voltadas ao retorno, todo mundo com esse carinho, é ser humano, carente de atenção, então nós trabalhamos realmente voltado à total satisfação dos nossos clientes. Vocês estão em qual endereço hoje? Hoje nós ficamos bem no centro, é uma rua ali acima do terminal urbano, é Avenida São Paulo, número 132, quase a esquina com a Sergipe. É o miolo mesmo. Exatamente, é verdade. É muito fácil o acesso, é uma rua, é acima do terminal urbano mesmo. Tá bom, você quer deixar o telefone, algum contato? Quero. Se alguém quiser contactar com você. Nosso telefone é 043 3031 5151. Vocês têm um consultor para ir na empresa? Temos ou o na nosso, pessoa física? Temos o nosso comercial, que é o Paulo, ele está à disposição das empresas, agendando visitas. Nós temos a nossa equipe da medicina do trabalho, com o técnico de segurança disponível para palestras, formação de CIPA, laudos, EPIs. Então, quem estiver à disposição, quem tiver interesse, nós estamos lá com todo carinho, toda atenção, aguardando vocês. A pessoa que é pessoa física, né, não é empresário, ele quer cuidar dos dentes, mas ele não tem uma renda que ele acredita que tem planos mensais. Temos planos, temos vários planos de pagamento, hoje nós estamos com um crediário próprio, então assim, é bem facilitado mesmo. Então tá bom, Érica, obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma coisa? Não, eu estou aguardando a visita de vocês. Vai lá conhecer e tomar um café conosco. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Obrigada. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a vitória do Tubarão sobre o J. Malucelli e o jogo de domingo aqui em Londrina. A gente volta em instantes. Muito bem, a resposta de volta, e queremos dizer a você que está montando o seu salão de cabeleireiro que a E9 Cosméticos tem uma linha completa para atender o seu salão, ou você que já tem um salão aí muito ultrapassado, né, os móveis estão amarelos com o tempo e quer reformar, dar um novo visual, E9 Cosméticos tem toda a instalação. Tem também os acessórios, o kit para chapinha, para progressiva, enfim, a mulher e o homem que querem ficar bonitos podem contar com E9 Cosméticos. Ligue hoje para o Rodrigo, 3321-6858 em Londrina, e atende não só Londrina, mas todo o Brasil, e vão mandar um consultor para lhe atender. E9 Cosméticos. E se você também está pagando juros abusivos, 3334-2574 para baixar a parcela do seu financiamento, fazer uma devolução do teu veículo, aquilo se tornou um problema para você, ou então fazer uma quitação antecipada com hiper desconto, 3334-2574, ligue hoje mesmo. E uma das notícias, antes de falar do esporte, que foram manchete nos principais jornais, não só de Londrina, mas o Diário de Maringá, a Gazeta do Povo, na capital, é a fuga de presos do 4º Distrito. Professor Arécio Lima, o que aconteceu lá? Largaram a boiada, escapou? Boa tarde, Cambé região. Notícia triste, né? Porque fugir 60 presos de uma vez, assim, né? Principalmente o pessoal que reside
ali perto do quarto distrito. O quarto distrito Não é aquele da Expressa ali atrás do 10 Mufato. de dezembro. É Duque de Caxias, desce do Mufato, cai Próximo, perto do centro social urbano, não, lá onde mora do os Parque índios, Arthur lá, Thomas do ali. Parque Arthur Thomas, né? Sei. Então são muito presos, fugiu de uma vez, né? Ali é preso ou é presa? Presos. Ah, é preso. Preso é no Bandeirantes. Diz que chegaram 7 homens armados e conseguiram render os 2 carcereiros que estavam lá, segundo informações que nós tivemos. E com isso foi abrindo o pessoal fugindo para tudo lá. Isso aí, professor Aécio, é a incompetência do Estado. Falta de segurança. Veja bem, distrito não é presídio, Exato. sabe? O lugar de guardar o distrito é de deixar o preso provisório, não colocar o preso como depósito e largar lá. Então, Exato. o lugar de colocar o preso que já está condenado, que é nos presídios, mas infelizmente não é só no Paraná, é no Brasil inteiro, as delegacias, os distritos policiais viraram depósito de presos. Pô, mais É segurança. lastimável isso. Tem que ter mais segurança para o pessoal, principalmente o pessoal que mora na redondeza ali. Pegar esse dinheiro que fazem propaganda demais do governo e melhorar a segurança. É verdade. Agora, não só falando de coisas ruins, vamos falar do esporte. Como é que foi o fim de semana? Então, final de semana ainda está dando muita conversa no Corinthians lá, o torcedor que soltou o rojão lá e acabou aquele sinalizador, né, da Marinha, e pegou no olho do menino e o menino acabou falecendo. Muito triste, né? E aí uns ficam comentando que a torcida do Corinthians, não sei o que e tal, mas eu acho que uma pessoa só não pode também, a torcida inteira do Corinthians, ficar pagando pela ação de um torcedor, né? Que não vai lá, você vê, o cara vai armado lá, rapaz, isso aí é uma arma. Não, o time não tem nada com isso. Pois é, Né? tá dando Acha muita que o time conversa. investe milhões, compra jogador caro, ganha campeonato, vai mandar fazer isso? Pois é. Não, a gente não pode O pessoal nivelar fica dessa generalizando, forma. não Generalizando. E é claro, né? As brincadeiras, as piadas rolam, né? E com isso, o agravante que tem 12 torcedores do Corinthians lá na Bolívia que estão presos ainda, né? Um problema até de diplomacia do Brasil com a Bolívia, né? Exatamente. Agora, segundo as informações que nós tivemos agora há pouco, um rapaz de 17 anos deve se apresentar agora às 14 horas lá em São Paulo, onde ele está assumindo toda a culpa. E como ele tem 17 anos, a gente sabe como é que é a lei aqui no Brasil. Porque Você lá acha na que Bolívia... é ele mesmo ou isso aí é orientação? Na minha ótica, a gente fica meio em cima do muro, né, Sebastião? Entendeu? Porque a verdade é que tem 12 pessoas lá presas, lá na Bolívia, e como lá 16 anos é cadeia mesmo. Aqui no Brasil não, né? Aqui 17 anos você sabe como é que é. Tem bons antecedentes, estuda, deve sair 3, 4 dias, sai com um advogado bom e vai acabar virando pizza. Mas vamos torcer para que não aconteça mais isso aqui. E falando de coisa boa, é que o Santos deu uma folga para o Neymar esses dias, por causa das expulsões, e ele acabou fazendo uma festa sábado lá na sua casa, onde era festa fantasia e 80% era moças, assim, ó, as meninas, e 20% os rapazes. Só pagode de festa. Então, Só alegria. Você vê como é que é, né? Aproveitou a folga para fazer uma festa lá para a turma e para os amigos. A gente espera que ele não tenha exagerado e isso não comprometa, né, a Parte física dele, parte nada mais física dele, piazão né, novo. atrapalhando nos treinos. Né, o Santos conta com o Neymar. É, verdade. Então, e falando também, o Corinthians empatou 2-2 com o Bragantino, Sebastião. E tá esse BO aí do menino lá que teve esse problema aí, eu creio que deva se resolver. E o Corinthians já começa a se preparar para jogar a final de semana com o Santos. Vai dar um jogo muito bom, um clássico bom, né? O pessoal aí do Santos e do Corinthians. Vamos jogar onde? São Paulo ou na Em Baixada? São Paulo. São Em Paulo. São Paulo. Então, e para falar também do Rio, o Vasco tacou 2-1 no Duque de Caxias e joga a quartas de finais agora com o Fluminense lá no Rio. E também o Botafogo ganhou de 2-2 do Boa Vista e joga com o Flamengo. Mais ou menos, a gente já sabia mais ou menos que as finais seriam entre os times grandes, né? Vasco e Fluminense e Botafogo e Flamengo seria mais ou menos a decisão para terminar a Taça Guanabara lá no Rio, Sebastião. O Milan lá empatou com o Inter, lá no Campeonato da Itália, foi um jogo muito bom, bonito, e é um dos melhores times, os melhores jogos que tem na Europa, né? E para falar também um pouquinho aqui do nosso paranaense, teve os resultados aqui, Arapongas 3, Nacional 0,
Pongas goleou, deu uma aconteceu? animada. O que aconteceu agora com o Nacional esse ano? Nacional. No ano passado ele fez uma campanha boa, né? Mas sabe o que é? Falta de grana? Falta de dinheiro, né? De contratação, vendeu alguns jogadores, aí já desmantelou o time, né, Sebastião? Não teve grana para manter o ano passado time. ele fez uma campanha boa. Campanha legal, mas perdeu de 3-0 para o Arapongas, os araponguenses estão tudo alegres aí. Rio Branco tacou 3-0 no Paranavaí também, o Cianorte tacou 1-0 no Paraná Clube e o Operário 1-1 no Toledo. Cianorte reagiu? Pois é, tá reagindo aos pouquinhos. E o Operário tacou 1-1, empatou 1-1 com o Toledo. Agora quem ficou bem, né, bonito na foto aí foi o Londrina, né? O Tubarão tá com tudo. Pois é, rapaz, 2-0, jogou bem, sobrou em campo. O Sérgio Malucelli está contente. Inclusive, ele fez uma proposta para a torcida do Londrina, Sebastião, após o jogo lá em Curitiba. O Sérgio Malucelli não tem nada a ver com o Jota Malucelli. Parece que eles são parentes, mas não tem assim parceria de negócios, não. Uma coisa assim. Mas voltando, o Sérgio Malucelli fez uma proposta boa para a torcida do Londrina. Qual é? Seguinte, ele falou no final do jogo que se conseguir ter 20 mil pessoas no estádio, domingo agora contra o Curitiba na decisão, o segundo turno é tudo 50% de ingresso. Professor Alessio. Está esperando o pessoal, a torcida comparecer, né? A gente quer aqui, né? A gente precisa torcer para o Tubarão, né? Eu quero aqui convocar eu torço para o Palmeiras, a torcida, sou aquele torcedor, sabe? A torcida comparecer, mas né? Prestigiar. O Tubarão é o time que nosso, não é só de Londrina, é aqui da região. Cambera, Pongas, Rolândia aí, eu né, sempre cobrei das pessoas no bate-papo informal a torcer pelo Tubarão. E a alegação foi sempre o seguinte: né, mas o Tubarão é ruim. Só que o Tubarão agora não está ruim, então vamos torcer. Fez uma campanha boa. E outra coisa, você pode ter certeza, vai vir vários ônibus do Coxa para cá. Excursões, né? E outro, como o Coxa também joga pelo empate. Tem uma torcida de elite, né? Vai vir gente de avião, sabe? Vai vir gente de carro assistir. Então, agora é a hora da torcida do Londrina comparecer. Né? Os Coxa Branca vêm lá de 400 e poucos quilômetros. Vamos deixar esses caras e levar, nós aqui na porta de casa vamos perder pontos, né? Então vamos lotar o Estádio do Café domingo. É a hora do povo prestigiar o Londrina, porque é o que o Sérgio Malucelli falou, a minha parte eu estou fazendo, os jogadores também. Então agora eu quero o retorno da torcida. Então tá aí. Torcedor, você que é de Londrina, Cambé, Araponga, essa região aqui, nossa, boa, venha prestigiar o nosso Tubarão, que está fazendo uma campanha boa e pode ser campeão. E outra coisa, professor Alessio, o esporte não é apenas a alegria, o fanatismo. O time da cidade indo bem reflete na economia. Exato. Porque a hora que o Tadeu Schmidt for falar lá no Fantástico à noite, dos estaduais, ele vai falar de Londrina. Claro. Né? O nome de Londrina vai ser divulgado. Né? Então, a economia gira, é mais gente que pessoal vem. Nos hotéis, então, nos restaurantes. A pessoa que é um comerciante, é um vendedor, né? Que compra, que vende, nossa, as coisas estão ruins e tal. Então, isso faz parte, tem reflexo. Então, domingo é o dia... Gira o comércio. E a gente vai falar aqui todo dia do Tubarão. Não, vamos, pessoal aí, vamos prestigiar, vamos no campo, que agora é a hora. Alegria. Alegria para ser campeão. Então, e aproveitando também, avisar o pessoal aqui de Cambé, que continua aberta as inscrições para as escolinhas de várias modalidades aqui em Cambé, para as crianças na faixa etária de 7 até 16 anos. É só procurar a Secretaria de Esportes aqui em Cambé ou no telefone 3174-0199. Você que tem um filho adolescente aí e tal, e estuda de manhã, está com um horário livre à tarde, coloque nas escolinhas. O basquete, voleibol, futebol de salão, natação. Procura a Secretaria de Esporte de Cambé. Não deixe seu filho ocioso. Põe ele em alguma atividade, né, Sebastião? Exatamente. O esporte, além de ele é bom para a mente, é bom para o corpo. E o ser humano tem que estar ocupado. Principalmente a criança, o adolescente. Né, e o esporte, aquilo que eu sempre digo. Existe várias formas. O ser humano precisa de uma adrenalina, atividade, de emoções fortes. Tem aquelas emoções que são prejudiciais à saúde, que são as drogas. Né, que destrói, que acaba com a vida. E que a criança, o adolescente, o adulto deve ficar longe. A gente vê lá, por exemplo... Incentivar a criança a praticar esporte. Aquele trabalho que o governo de São Paulo está fazendo na Cracolândia, do Rio, né, pessoas, professor Alessio, morrendo. Tenha consciência. Eu ouvi um homem pedir para a filha dele amarrar ele, acorrentar, escravizar. Então, né,
cada pai, cada mãe cuide do seu Investir nas filho. crianças, Não deixa investe nas o crianças. traficante, o bandido cuidar do seu filho. Cuide dele. Exato. Geralmente são professores que estão comprometidos com a educação do adolescente. E alguns fazem até voluntário, por amor, porque gostam, como você mesmo já fez. Então, faça isso. É muito bom para o seu filho. Então, e também aproveitando para comunicar mais uma vez que tem um evento da seleção de futsal Master, da seleção brasileira, estará no Moringão, dia 9. Então você que gosta do esporte, futebol de salão, compareça. Vai ter um jogo da seleção Master de Londrina contra a seleção Master brasileira, pessoal de 50 anos, e também várias preliminares nas categorias de fraldinha, pré-mirim, mirim, de futebol de salão. Um evento muito legal no Moringão, Sebastião, dia 9. Para incentivar o pessoal e as crianças. Também aproveitamos para falar que a Metur, junto com a Prefeitura de Londrina, está promovendo a Caminhada da Mulher, que será realizado no dia 10 de março. É um evento promovido pela Fundação de Esportes, são 5 quilômetros em volta do Lago Gapó, e terá exames grátis. O pessoal, as senhoras, as mulheres que vão participar terão exame de pressão arterial, orientação médica. E também você que está ocioso, não tem nada que fazer, compareça lá para prestigiar. Vai ser uma grande festa promovida pela Prefeitura de Londrina e também pela FEL. É isso que nós tínhamos no esporte hoje, Sebastião. Agradecer a todos aí pela atenção e até o próximo programa. Obrigado, professor Alessio. Nós queremos dizer a você que é funcionário do governo do estado e é descontado além de 10% do Paraná Previdência. É possível reaver essa diferença dos últimos 5 anos e ainda interromper essa diferença acima dos 10%. Também você que tem o seu empréstimo consignado, né, e não está conseguindo pagar, há uma solução. Para tudo isso, 33342574. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal do Jardim Silvino, que está nos assistindo, do Bandeirantes Velho, Londrino, Bandeirantes Cambé, também o Anelisa, enfim, todos os telespectadores que assistem o canal 36, A Resposta. Nós agradecemos a audiência de todos vocês. Essa semana tem algumas entrevistas aqui dinâmicas, né? Vamos ter aqui o padre Amauri, vai estar falando sobre a renúncia do Papa. Vamos ter aqui o vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Biporã, também vereadores de Londrina, sindicalistas, enfim, toda a sociedade. Vamos ter aqui também diretora da Escola de Modelo, que vai estar falando sobre a prospecção, né, das moças, dos rapazes que querem entrar no mundo da moda. A resposta é dinâmica, ela vai de um lado ao outro, busca todas as classes, todos os pensamentos, é eclético. Não perca, assista. A resposta tem, a sua interrogação tem uma resposta. O ato gera o fato vira notícia. Aqui a resposta está terminando. Boa tarde a todos e até amanhã.